Ferreira, né? Isso mesmo. Eu agradeço muito você estar hoje concedendo essa entrevista para mim, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, que sou curadora do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza. Hoje que é dia 6 de março de 2026, né? E essa entrevista foi solicitada a você devido à sua trajetória no Centro de Memória da ETEC Carlos de Campos, né? E agora começando um trabalho também de pesquisa na ETEC Mandaqui, da sua dedicação em adquirir formação, ter feito mestrado, estar fazendo doutorado, né? Que é muito importante para nós que atuamos no grupo de estudos e pesquisa de memórias, né? Essa entrevista, ela faz parte de um projeto que eu chamo de projeto coletivo, porque eu propus o projeto para a Plataforma Brasil, que eu denominei História Oral na Educação, Docentes em Centros de Memória. Esse projeto foi aprovado em março do ano passado, é, já concluiu uma publicação com 20 entrevistas dos professores, pesquisadores mais antigos que atuam nos centros de memória, mas é importante que todos os nossos, o maior número possível de professores, pesquisadores, façam parte agora do volume 2, né? Porque para ficar esse registro, quem somos nós, né? Hoje nós somos 33 centros de memórias, né? E o livro anterior, ele tem em torno de uns 10, 12 centros de memória, que era, na época da pandemia, é o que nós tínhamos, né? Um número bem reduzido, né? E depois Isso. nós fomos ampliando depois da pandemia, né? Então, a pergunta que eu sempre faço para introduzir o projeto é sobre história oral de vida, né? Então, eu Tá. gostaria muito que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Eu sei que você é arquiteta, mas Sim. é uma arquiteta professora, né? Ligada à Isso. educação, né? Sim. Então, assim, como você, assim, onde você estudou, né? Como é que você se definiu por essa profissão? Sim. Depois, porque decidiu ser professora, ingressou no Centro Paula Souza, né? E também veio participar do nosso grupo, faz parte do GPMEP no CNPq, né? Sim. E faz um trabalho muito bom, né? Inclusive o projeto que você desenvolveu o ano passado, né? Começando a estudar o curso de edifícios da ETEC Mandaqui. Tá joia, professora. Primeiro, eu queria muito agradecer. Eu me sinto muito lisonjeada de poder participar desse projeto, agora sendo entrevistada, né? Desde o início, eu sempre gostei muito de história e eu fiquei muito grata de poder ter participado, né? Todo esse período e ter realizado também, contribuído com algumas entrevistas, né? Que eu realizei para o Centro de Memória, assim, que é um grupo que eu aprecio muito, gosto muito de participar. E quando eu recebi o convite, eu realmente fiquei muito lisonjeada de estar do outro lado ser a entrevistada agora, né? É, aí a minha história, enfim, ela começa assim, claro, é muito relacionada à história, a desenho, né? E às ETECs, e as escolas técnicas, né? Então, minha história tem essas linhas, né? Eu sou nascida em São Paulo, né? E sempre gostei muito de desenhar, muito mesmo, assim. Acho que quando a gente é criança, a gente tem um contato muito mais forte e mais afetivo com o desenho. Mas minha mãe, desde criança, assim, ela já olhava, assim, via uns desenhos de casinha, que é o mais convencional, com detalhes maiores, assim, com varalzinho, com roupinho e tudo mais, e chamou muito a atenção dela. Então, ela teve essa percepção de que eu tinha alguma coisa ali que eu poderia seguir ali em algo relacionado a, a desenho, né, na minha profissão.
E eu, como criança, a gente não sabe direito para que lado vai, qual é a profissão, né? A arquitetura é uma coisa que uma criança, pelo menos na minha época, não tinha tanto contato também. Não tinha ninguém na família, assim, também com essa profissão, então eu não tinha contato com ninguém dessa área, né? Quando eu tinha 6 para 7 anos, o meu pai ele foi transferido para Bauru, né? Então, nasci em São Paulo, fiquei até uns 6, 7 anos. Meu pai foi transferido para Bauru. Eu morei 2 anos em Bauru. E em Bauru, a minha mãe encontrou uma moça lá que ela ensinava pintura de pano, né? Pano de prato. Então, ela já aproveitou essa oportunidade, me colocou nesse cursinho e eu lembro que eu gostava muito, né? Já fazia o desenho, ela ajudava e eu fazia as pinturas do tecido, assim, já vinha, né? Desenhadinho lá, minha mãe já fazia o ajuste lá e eu fazia a pintura. Então, essa moça, ela me ensinou a fazer sombreamento. Então, isso eu tinha 7, 8 anos, eu era muito pequenininha, já estava aprendendo ali algumas técnicas de luz, sombra, né, nas pinturas. Então, isso me despertou já um apreço muito grande por desenho. Aí depois o meu pai ele acabou voltando, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Então meu pai, minha mãe, meus outros 2 irmãos, a gente acabou voltando para São Paulo, né? Meu pai retornou por conta de trabalho e aí nisso eu acabei estudando numa escola chamada Santa Teresa, que é uma escola aqui da Zona Norte de São Paulo. É um colégio particular, mas não é um colégio assim, que não tinha nenhum direcionamento como a gente tem hoje, assim, era bem é, convencional, assim, digamos, né? E na escola também a gente tinha um pouco mais de reforço em aulas de geometria, a professora também chamou um pouco a atenção dela nessa questão do desenho, né? De eu fazer o sombreamento, né? Que eu já tinha aprendido na aula lá de pintura de tecido, de pano de prato, né? E aí, quando eu estava na oitava série, a minha mãe falou assim: Ué, por que que você não tenta fazer curso técnico, né? Vamos tentar ver o que que é, sem muitas esperanças, né? Assim, a gente conheceu a Escola Técnica Federal de São Paulo e aí minha mãe pegou um panfletinho da escola e viu que tinha um dos cursos lá que falava sobre desenho, sobre geometria, coisas que ela já percebia que eu tinha aptidão e que eu gostava, né? Então ela questionou, ué, por que que não aproveita isso que você gosta e de repente transforma numa profissão? E assim, a minha família nunca foi rica, né? Então, assim, com muito esforço, meu pai, minha mãe, sempre dona de casa, mas com muita ânsia de que eu e minha irmã, né? Eu tenho uma irmã e um irmão. A minha irmã é mais nova, 7 anos, e o meu irmão 5 anos mais novo, né? Eu sou a irmã a mais velha. E minha mãe sempre teve muita ânsia de que a gente, eu, minha irmã, assim, principalmente como mulheres, a gente tivesse uma profissão e não ficasse sempre dentro de casa, necessariamente, não que não fosse muito nobre, né? Mas ela gostaria muito que a gente se desenvolvesse também no mercado profissional. Então, por isso que eu acho que quando eu falo aqui, ela está sempre tão envolvida e sempre tão observativa ali nas nossas aptidões, né? Então, ela direcionou, né? Eu fiz é, vestibulinho, né, na época da Escola Técnica Federal de São Paulo. Ela viu que tinha um curso lá de edificações. Eu fiz e consegui ingressar na Escola Técnica Federal, no curso de edificações, né, na época chamava. Isso foi no ano de 1995. É, era assim, para mim era um universo completamente diferente, uma escola que parecia uma universidade, uma escola muito grande, totalmente focada em cursos técnicos, e assim, eu sou muito grata ao ensino técnico, à escola federal, técnica federal na época, né? Porque assim, me despertou um interesse. Me fez conhecer o que era arquitetura, né? Eu não conhecia o que era até então. Eu fui bem pela questão do desenho, mal conhecia, que tinha até desenho de edificações também, que poderia direcionar a arquitetura, mas o próprio curso de edificações eu já fiquei apaixonada, justamente pela prática do curso, né? A gente tinha uma área de edificações muito grande lá, que a gente tinha as aulas práticas para montar murinho, fazer arco,
muitas aulas realmente de desenho, desenho técnico, desenho mais à mão livre. Então, assim, eu fiquei apaixonada e é como se eu abrisse um novo portal ali de aprendizado mesmo, contato com pessoas mais não tão regionais quanto eu tinha ali, né? E minha mãe ficou muito feliz, né? Porque ela não ia precisar pagar mais a escola particular, né? Que era um grande esforço, ainda mais que eu tinha dois irmãos, né? Ela gostou muito, além de me direcionar corretamente ali para algo que eu realmente ia gostar, né? Gostava, e que ia se tornar minha profissão, foi muito bom para ela também, justamente na questão financeira, né? Meus pais sempre com muitos esforços nos mantiveram em escola particular até a parte aí do ensino técnico. E aí no ensino técnico foi isso, assim, contato com muitos professores excelentes, assim, era uma época que a gente tinha o curso técnico muito forte, curso técnico de 4 anos, era quase uma faculdade. Tem faculdades hoje, né, que não tem mais 4 anos, então era um curso muito forte, que agregava, né, ele tinha um pouco do colegial normal, né, na época, com as disciplinas de ensino técnico, e já voltando ali um pouco para arquitetura também, história, inclusive, a professora Maria Augusta, que foi uma professora maravilhosa que eu tive também no ensino técnico, também, né, contava a história das pirâmides do Egito, de Grécia, Roma, de uma forma que a gente ficava, assim, impressionado. E eu, assim, eu fico muito feliz de poder ter tido esse contato, esse direcionamento. Com 15, 16 anos ali, eu já estava direcionada para tanto para o mercado de trabalho quanto para algo que me despertava paixão mesmo, que era também história da arquitetura, né? E aí, enfim, né, nesses 4 anos eu gostei bastante. No último ano, quando chegava no quarto ano, a gente já era direcionado para fazer estágio, né? Então era um integrado e não tinha esse TCC que a gente tem hoje, né? A gente tinha era necessário ser feito o estágio. E aí que eu ingressei de fato aí no mercado mesmo, né? Aos 18 anos ali eu já estava fazendo meu primeiro estágio já num escritório de arquitetura. é, Chamava Pierre Perrone, era um escritório que fazia Banco do Brasil, né? Então, eu comecei, né, a trabalhar, a ver como que funcionava, ao mesmo tempo que tinha aquela ânsia de fazer arquitetura, porque daí eu já estava com muita vontade de já ingressar na faculdade. Foi um ano bem que eu estudei muito, assim, inclusive que a gente tinha. Minha mãe queria que eu continuasse na escola pública justamente por essas dificuldades, né? Meu pai sempre com muitos esforços, ela trabalhando em casa, né, para pagar para três pessoas, né? A gente já adolescente. Ela queria muito que eu tivesse ingressado na USP, né? Sonho ou numa universidade pública. Nesse primeiro ano eu não consegui, né, na universidade, fiz, né, um cursinho até gratuito ali na época tal. E depois, na sequência, eu fiquei um ano aí sim, eu fiquei num cursinho mesmo, estudando bastante para ver se eu conseguia uma universidade pública. Mas infelizmente também não foi possível. O curso de arquitetura da FAU, da USP, é muito, muito concorrido, assim, já era na época, assim. Eu lembro que eu peguei o primeiro ano de Enem, inclusive, né? Acho que foi em 99, né? E infelizmente, assim, não consegui ingressar na universidade pública, mas consegui o Mackenzie, que na época não era. Ele tinha uns subsídios, né, de empresas, né, então não era um curso absurdamente caro, né, então eu consegui ali ingressar na Universidade Mackenzie, e aí comecei, né, logo que eu entrei na faculdade, na arquitetura, era muito diferente do ensino técnico. Achei primeiro que o ensino técnico ele deixa eu com 18 anos eu já me senti uma adulta praticamente, né, a gente já tinha feito estágio, e quando a gente ingressa na faculdade, sente aquele baque, né, dos estudantes ali que ainda não tinham essa sensibilidade mais profissional, né? Então eu já me senti uma profissional ali começando a faculdade, né? Já tinha responsabilidades, já tinha trabalhado, enfim, eu senti muita, muita diferença mesmo dos outros alunos nesse momento aí, 18, 19 anos, né? E aí eu
eu também senti que o ensino, quanto que o ensino técnico também já me colocou à frente, porque os colegas ali nas disciplinas da arquitetura pediam muito ajuda, né, para desenho gráfico, representação gráfica, alguns pontos ali que foram muito fortes na minha formação ali técnica, né, e realmente o ensino técnico, ele tinha ali, acho que eu falo que era um ensino quase ali muito forte ali mesmo, que os professores eram muito exigentes. Eu tenho minhas coisas guardadas até hoje, que eu talvez assim já tinha alguma sensibilidade que um dia eu seria professora para usar alguns materiais aqui antigos, até para nem que fosse como história, assim, né? Aquelas plantas feitas no nanquim, né? Aquelas plantas feitas no papel manteiga, eu tenho guardadas aqui, cópias heliográficas. Eu fiquei guardando, talvez até pensando em um dia poder mostrar para alguns alunos, né? Enfim, e para eles verem a diferença que é hoje, que é tudo muito voltado para o computador, né? Voltado para tudo muito digital, tudo muito fluido, os erros são corrigidos muito facilmente, né? E naquela época não, se a gente errasse alguma coisa, tinha toda uma dificuldade. Então, tudo isso foi um processo, assim, que talvez me trouxe, assim, agora, hoje, como professora, que eu fico até pensando, nossa, como era rígido, né? E hoje em dia a gente fica até meio que como quebrar essa rigidez, né? Um processo também que eu, como professora, fui buscando desenvolver com o passar dos anos, né? E aí, durante a faculdade, enfim, a faculdade, diferente do técnico que eu senti, um projeto executivo que é mais detalhado, realmente eu aprendi muito melhor no técnico. A faculdade me trouxe algo mais conceitual da arquitetura, mais filosófico, mais aprender como enxergar. A gente tem o urbanismo também, né? Como era o urbanismo, né? Ser urbanista, pensar mais a cidade, o todo, a comunidade, como projetar, né, de uma forma ali que pense, né, o coletivo, né? Então, a faculdade me trouxe uma visão um pouco mais global da arquitetura, que eu tinha algo um pouco mais restrito no técnico e mais realmente técnico, né? Ele cumpria muito a função do técnico. E aí, na faculdade, é, me apaixonei mais ainda, né, pela arquitetura. Eu tinha esse lado mais técnico que me ajudava muito, inclusive, para ser muito desenvolver projetos muito detalhados, né? No Banco do Brasil, depois que eu saí dessa empresa ali, da Pierre Perrone, eu fiquei um tempinho lá como estagiária, e depois eu preciso sempre tá, depois o técnico também me ajudou isso, né? Por mais que eu não estivesse trabalhando ali, eu sempre fazia algum bico para engenheiros, assim, né? Pedia para eventualmente abre um processo ali na prefeitura, lá projetinhos de prefeitura, então eles me acionavam, eu já ia trabalhando, já fazia a planta de prefeitura, já tinha muito, construí uma experiência muito grande ali com o AutoCAD, que era o programa ali que eu vim do técnico também com ele, né? Finzinho do técnico, né? O meu técnico foi híbrido, a gente tanto desenhou muito à mão, né, com nanquim, né, usou muito a mão mesmo, como o técnico se propõe para desenhar e para montar muros, construir, né, então foi muito uso da mão, e estava nessa transição para o programa já, né, então no último ano ali a gente já estava engatinhando ali com o AutoCAD, que é o programa que dominou o mercado até ontem praticamente, né. E aí eu na escola, nos estágios ali, quando eu fui pegar um novo estágio já pela arquitetura, eu peguei o primeiro estágio ali já como graduanda, né, no Banco do Brasil, né? Meu tio já trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava num andar ali na, na São Bento, que é a central do Banco do Brasil, e ele conhecia muita gente da engenharia, ele questionou assim, quando abriu uma vaga, se eu não gostaria como eu já tinha trabalhado no escritório, se eu não gostaria de trabalhar lá como estagiária. E aí fiz o processo deles, né? Consegui lá o estágio, já mais para o fim, caminhando para o finzinho mesmo da faculdade. E também foi um estágio que me trouxe muitos insights sobre a arquitetura bancária, né? A partir daí, esse comecinho aí dele definiu toda a minha trajetória mesmo como arquiteta de banco, né? Arquiteta bancária,
que tem muito a ver, porque justamente é isso que o mercado bancário precisa, né? A gente trabalha com varejo, é aquela são construções em série, são imóveis ali em grande quantidade, por se tratar de banco, sempre a gente tem muita rigidez ali em atendimento de legislação, em aprovação de projetos, em definição ali de detalhamentos. Então, veio a calhar justamente o técnico com todas as necessidades ali que eu entendo que os bancos ali precisam para quem trata das agências, né, da infraestrutura de agências, né. Então, eu trabalhei até me formar lá no Banco do Brasil, eles não contratam, né, eles só contratam via o estagiário, né, eles só contratam o Banco do Brasil ele tem um concurso lá só, e aí a pessoa, quando ela entra na agência, ela é escriturária e depois ela vai evoluindo, quem é formado acaba podendo se candidatar a uma vaga. Então, é um pouquinho difícil ali até de conseguir direto para a engenharia do banco ali, né? Mas para mim não teve nenhum problema, assim, enfim, eu ainda fui para o mercado, trabalhei um pouco nesse interim, como eu gostava muito também de construção, eu ainda tinha também, né, essa questão de gostar do técnico, eu fiz em paralelo à faculdade de arquitetura, eu acabei fazendo a FATEC também, né, eu passei na FATEC, só que ainda não, como não era arquitetura, eu acabei fazendo os dois em paralelo. A FATEC eram 3 anos, acho que ainda são 3 anos, e fiz edifícios na FATEC. Eu entrei na FATEC em 2000, foi metade de 99, e eu fiquei até 2003, mais ou menos. Foram 3 anos. Eu saí antes de me formar em arquitetura. E também, aí foi outro insight, né? Acho que talvez até por essa vontade da minha mãe, um pouco ali, da escola pública, poxa, que oportunidade, você passou, mas não é arquitetura. Eu falei, vou tentar encarar os dois. Então, encarei, eu sempre fui uma pessoa também de fazer muitas coisas, né? Então, eu sempre acho que eu vou dar conta, porque eu acho que eu sou um pouco, eu sou muito curiosa, assim, né? Então, eu gosto, falei, poxa, mas eu acho que aqui a FATEC ali, ela vai me dar um pouco lá da engenharia, que a arquitetura talvez não tenha. Então, eu sempre vou buscando um pouco o que um pode complementar do outro ali, né? E sempre tenho o que acrescentar. E a FATEC me trouxe também um pouco da engenharia, né? Que era também uma faculdade, né, muito forte nessa parte, né? Eu tive colegas que depois saíram da FATEC, cursaram mais 3 anos lá de engenharia e já tiraram o diploma. Então foi um desafio grande. Opa, pode Posso falar, te professora. fazer uma pergunta? Claro! Então, porque você fez o técnico em edificações na Federal Sim, e fez o edifícios no na Centro Paula FATEC. Souza. Isso, exato. Você percebeu se teve disciplinas repetitivas nesses cursos e quais foram? Eu percebi, sim, algumas disciplinas repetitivas, como o desenho técnico. O desenho técnico base, né, para as formações, mas mesmo assim eu não quis pegar, e nem dava, né, porque um era médio, né, na verdade, colegial, e o outro era graduação. Mas eu percebi, sim, professora, tinha é, topografia, essa disciplina também se repetia. É, Materiais de construção civil, muito parecidos, assim, né? Agora, assim, elétrica, por exemplo, eu tive uma base lá no técnico, mas quando eu fui para a FATEC, ele avança ali para uma matemática muito mais refinada, para integral, derivada, ele começa a entrar um pouco mais no que é realmente a engenharia, né? No técnico, ele se mantém ali para conceitos gerais, né? Então, a pessoa que quer, pelo menos, ele tem uma noção geral ali, o técnico é excelente. Agora, quer se aprofundar num nível engenharia ali, seria a FATEC. Mas materiais de construção civil, tinha mais algumas disciplinas lá. A própria estrutura, ela se aprofunda um pouco mais na FATEC, mas aquele comecinho, ele é muito parecido com o técnico, né? Algumas disciplinas ali, até elas ficaram um pouquinho até repetitivas mesmo, materiais de construção, que tem ensaios, né? Ensaios de corpo de prova, é, finura, né? De granulometria, né? Que chama de
de solos, né, de areia, enfim, tem muitos testes, inclusive, né, inclusive que são feitos em laboratório, que são muito similares entre o técnico e a FATEC. Mas assim, eu sempre tava nessa de que eu tava aprendendo e tentando manter ali esse aprendizado da construção civil mesmo, né? Mas sim, teve, principalmente topografia bastante, bem parecido também, assim, os cursos, sabe? Do técnico para a FATEC. E, e esses cursos, assim, enfim, me ajudaram muito, assim, me trouxeram os professores também excelentes na FATEC, assim, de altíssimo gabarito, né? Eu até me surpreendi, porque eu sempre fui muito estudiosa, assim, demais, assim, e tanto quando eu entrei na Federal, que eu tive uma dificuldade com matemática, que não, a gente não se, não sei, pelo menos da escola que eu vim, né, não tinha uma preparação tão forte, então eu tive que fazer um curso lá até de reforço de matemática, que a própria federal nos dava ali, né, para quem precisava de reforço de matemática, precisei para nivelar o meu conhecimento ali com o que eles precisavam. E quando eu entrei na FATEC também, assim, cálculo 1 foi uma disciplina que era um professor muito rígido, assim, que era até um senhor assim que ele apresentou uma matemática assim de um outro planeta para mim que eu nunca tinha visto com eixo x, y. Ele virava os gráficos assim e já logo transformava em expressões matemáticas, né? Para mim assim também despertou assim. E assim, depois de um tempinho que eu estava na FATEC, foi impressionante como o meu cérebro já rapidamente tinha um despertar ali para matemática, começava a fazer estava com o cérebro muito afiado assim para fazer qualquer conta assim, né? Então eu a FATEC eu coloco assim que me ajudou muito na parte matemática da coisa assim, né? Eu fiquei muito afiada. Depois a gente vai, né, conforme a gente vai aprendendo, vai entrando no mercado de trabalho, não vai usando, o nosso cérebro acaba não ficando tanto, mas eu era muito afiada naquele momento da FATEC, me ajudou bastante ali a desenvolver tudo isso, né? E, Obrigada. imagina! Vai continuando, Sim, professor? eu queria. Você fez os dois cursos ao mesmo tempo Ao mesmo tempo, e isso. fazendo freelance em E fazendo paralelo. freelance. Isso, E daí, isso. quando você ingressou no. Você terminou os dois e foi para o mercado de trabalho? Isso, terminei os dois. Aí, quando eu terminei os dois, eu terminei primeiro a FATEC, né? Que ela era um pouco menor lá que a graduação. É, fiz mais algum estágio, eu sempre gostei de design de interiores. E aí, olha, aí vai entrar a história de como eu conheci o Carlos de Campos, né? Que eu estava num ônibus, e aí eu vi aquele símbolo tão bonito do Kaká, né? Que são as colunas, assim, né? O símbolo do Kaká eu vi num anúncio de ônibus, design de interiores. Eu ainda não estava 100% ali, que eu ia para a área bancária, apesar de que era a área que estava se apresentando mais para mim ali mesmo, né? Eu gostava muito de interiores. E aí eu vi lá no anúncio do ônibus assim, design de interiores, tal, tal, tal. Aí ETEC, Carlos de Campos. Eu falei, olha que interessante, né? Design de interiores. De repente, eu sempre gostei de estudar, né? Eu estava me formando na faculdade, eu já tinha tido uma disciplina de design de interiores lá, né? Falei, de repente eu estudo um pouquinho mais e me especializo nessa área. É um curso também gratuito, né? Então é uma oportunidade ali de eu me especializar um pouco mais, né? Aí, o que que aconteceu nesse momento? Eu entrei na ETEC Carlos de Campos, no curso de Design de Interiores, isso era o ano de 2005, se não me engano. E aí aí eu já conheci um outro curso técnico, né? Porque já tinha passado por aquela transformação do ensino técnico, né? Em que o curso já estava 1 ano e meio, né? Já era uma duração bem mais reduzida do que o que eu cursei lá de 4 anos nos anos 90, né? Mas eu acho que assim, para mim foi a medida correta, assim, né? Como eu estava me formando, eu também não ia mais encarar 4 anos e eu tinha um pouquinho mais ali do que era design de interiores, né? E em paralelo eu também, né? Como eu tinha essa ânsia muito grande de já a faculdade de arquitetura, ela desperta um negócio em vocês assim, vamos mudar o mundo, né? Então eu saí do Banco do Brasil
E aí eu já tinha alguma experiência ali do Banco do Brasil sobre como desenhos, os projetos se funcionavam, já tinha essa experiência. Eu puxei uma colega lá também, estagiária, e falei, por que a gente não abre um escritório? Fui nessa linha, né? Vamos abrir um escritório e fazer projeto para o Banco do Brasil. A gente tem as pessoas que a gente conhece lá, os arquitetos, os engenheiros, a gente poderia aproveitar, né? E, enfim, me abrir ao mercado ali. Hoje eu julgo que foi uma ação meio, de repente, muito. Não quis nem esperar para entrar para o mercado de trabalho e experimentar um pouco mesmo, né? Eu já quis abrir mesmo o negócio. E fiquei por uns 3 ou 4 anos ali com ela, assim, com essa minha sócia. A gente abriu, teve toda uma dificuldade de abrir empresa, né? Encarar contador, essas coisas todas assim. E a gente chegou a fazer alguns projetos para o Banco do Brasil mesmo, entregar, aproveitando, né, essa maré da gente conhecer o pessoal do Banco do Brasil. É, e, em paralelo, eu estava fazendo ali o curso técnico da Carlos de Campos ali, que também muitas professoras que depois foram colegas minhas, ainda peguei a maioria delas, assim, porque eu acabei ingressando como professora na Carlos de Campos em 2009, quer dizer, não foi um intervalo muito grande ali, né, entre eu me formar, acho que foi 2006, né, mais ou menos metade de 2006, até eu entrar na Carlos de Campos, que foi 2009, foi um intervalo curto de tempo, né, e na verdade, estava trabalhando com essa minha empresa, né, prestando serviço, tal, para o Banco do Brasil, que era o foco, mas assim, eu como recém-formada não tinha nem a expertise do próprio, apesar de ter os cursos todos que eu tinha, eu não tinha essa expertise tão grande do mercado, né? E todas essas dificuldades que a gente tinha ali de ficar procurando mesmo cliente. Então, tinha umas coisas que eu acho que até o próprio os cursos, né, em geral, mesmo os técnicos, eu acho que eles estão se especializando com esse negócio do empreendedorismo, que eu acho que é muito importante, né, direcionar mesmo aquele profissional para ele, de repente, abrir um próprio negócio e desenrolar as coisas, ter essa questão de solucionar problemas, de o que você tem que procurar, você tem que procurar um contador, isso a gente vai descobrindo, na verdade, né? Porque nem a graduação não traz muito isso, né? Pelo menos na minha época, assim, não tinha tanto, né, disso quanto a gente até tem buscado hoje no Centro Paula Souza, né, com alunos incentivando inovação, a própria é, o próprio empreendedorismo, assim, a gente não tinha tanto isso, né? Eu falo assim que eu fui meio que na sorte ali, né? Vai procurando saber. A internet também não era um negócio assim que você conseguia encontrar tudo naquela época, né? Não tinha IA, nada disso. Então, muita coisa ali a gente vai aprendendo um pouco na raça ali, como ser empreendedora. E depois, uns 4 anos ali, essa minha sócia, ela estava migrando um pouco mais para a área de educação física, ela já não tinha mais tanto interesse ali, talvez, né, em ficar ali tanto na área. Eu lembro que em 2008 teve uma forte crise, né, no mercado, diminuiu bastante a quantidade de projetos, que eu já não tinha tantos, né? Não tinha clientes muito fora ali do Banco do Brasil, e o próprio Banco do Brasil ali também deu uma reduzida nos projetos, nas intervenções, e eu com essa minha sócia ali, a gente meio que ficou ali sem meio que saber o que fazer. Eu sempre fui uma pessoa ali que sempre buscou também ter o próprio dinheiro ali, né? E aí, como deu essa dificuldade, eu comecei a procurar trabalhos fora mesmo, para trabalhar como empregada mesmo fora, né? Comecei a desistir um pouco ali desse lance de ser empresária e de ficar ali muito em cima disso. Eu quis experimentar talvez um pouco para ver como que era trabalhar nas empresas ali, né? É, e entre 2008 e 2009 que eu fui participar daqueles, tinha um concurso, né, que chamava Jovens Profissionais do Center Norte, que eles abriam assim para jovens profissionais de decoração, de design de interiores. E eu participei é, por acho que 2 anos, né? Eu consegui expor 2 ambientes lá, foi muito gratificante também, muito legal. E principalmente aí, numa desses coquetéis que teve desses lançamentos da loja, como que funcionava? Eles disponibilizavam uma loja e jovens profissionais iam lá e decoravam
esse ambiente. Eu, como tinha feito o Kaká, né, formado ali em design de interiores, eu ainda estava ali galgando, tentando galgar ali algum espaço na área de decoração, design de interiores. E aí, numa dessas, eu encontrei a professora Tânia, que é do Kaká, né? A professora Tânia está aí, firme, né? Professora do Kaká. E era uma ex-professora minha e ela questionou, assim, um desses coquetéis aí dos jovens profissionais, ela falou assim, Kellen, tá com uma vaga aberta lá no Carlos de Campos, você não quer dar aula? Aí, eu até remeti uma coisa que eu achava quando eu criança, né, que eu falava, nossa, que eu ficava admirando, antes de eu ter o contato com o técnico, com a arquitetura, eu admirava um pouco a professora de educação artística, né, que era o meu universo ali da arte. Eu falava, nossa, eu acho que eu queria ser professora de educação artística, porque deve ser tão legal, né, o que ela ensina e as coisas das artes, e já gostava, e dar aula também, né? Ela explicava para os alunos iam lá, seguiam o que ela ia passando, ensinava, né? Eu achava muito nobre essa questão de dar aula, né? Aí me veio à mente também isso que eu pensava quando era criança, né? E eu falei, nossa, eu acho que por que não, né? Vamos tentar, a gente pode tentar. Estava aberto esses concursos de prazo determinado, né? Para edificações, para dar aula em edificações lá no Cacá. E aí eu prestei o concurso, consegui, a princípio, né, foi o Moacir que estava como coordenador, professor Moacir, que me acolheu, fiz, né, todo o processo seletivo lá e fiquei como cargo determinado aí por 2 anos, acho que até 2011. Eu me afastei um pouquinho também, né, quando acabou o contrato. Foi muito legal, assim, eu entrei para dar aulas que a gente não tem total domínio, né? Mas a gente vai estudar, eu acho que isso que é o legal de dar aula também, que sempre gostei muito de estudar, então o dar aula me motivava, me incentivava ali a sempre estar me atualizando, né? Quando a gente entra para dar aula, a gente nem sempre vai entrar numa disciplina que a gente tem mais afinidade, que era projeto, né? Porque tinha muitas professoras lá já, mas acabei topando da aula de elétrica, de hidráulica e de até topografia. A gente acabei encarando, né? Tem a questão das pontuações, eu não tinha. Era meio que as disciplinas que ficavam ali, né? Disponíveis. Então eu comecei dando aula, deram uns 2 anos, aí eu fiz o concurso novamente e fui para indeterminado, né? Mas Para você dava aula no período diurno também ou só noturno. noturno? Noturno. Sempre Nessa época, noturno. noturno, sempre noturno. Nessa época eu já estava trabalhando também, que eu quis encarar o mercado, né? E aí eu já estava trabalhando numa empresa que daí ela fazia Itaú, foi bem na época da migração de Itaú com Unibanco, né? Que o Unibanco, ele, 2008, 2009, ali ele já estava, o banco Itaú comprou o Unibanco. E aí, essa empresa ela fazia o gerenciamento das obras e de projetos. Então, eu fiquei ali 2 anos, a empresa chama Rasi Megali, e essa empresa ela ficou ali. é, eu entrei e já comecei, já de novo, voltei para bancos, né? Que é o que faz parte, compõe meu currículo. E que ano Então, foi isso? isso foi 2009, 2010 ali. Eu estava tanto dando aula, eu trabalhava durante o dia nessa empresa, e dava aula, acho que eram 2 ou 3 vezes por semana, agora eu não me recordo bem, mas eu entrei com uma carga bem grande, assim, né, de aula, acho que 3 vezes por semana. Então, tinha essa logística ali, né, de trabalhar durante o dia e dar aula à noite, que é algo que eu acho que é, é muito bom para o professor do ensino técnico e para os alunos também, eu acho que fazer essa transição que eu faço até hoje, né? Essa transição do dia ali estar trabalhando e da noite dar aula, falando, trazendo um pouquinho para eles o que acontece no mercado. Eu acho que é muito, muito bom para os dois, né? A escola me ajuda no trabalho porque não parece, mas eu sou uma pessoa muito inibida, assim, muito na minha, assim. Então, apresentar coisas para mim sempre foi um desafio, né? E a escola me deu essa abertura, me desinibiu um pouco mais, né, digamos. Então, hoje, para apresentar alguma coisa no trabalho, eu tenho mais facilidade graças à escola. E o meu trabalho do dia me trouxe essa possibilidade ali de trazer para os alunos também, né, essa questão do que acontece no dia a dia, né. E como que memória entrou na sua vida? A memória, eu
eu sabia, Carlos de Campos, aquela escola maravilhosa, mas eu fiquei muitos anos sem nem saber que tinha a área, né? Como justamente era nessa correria do dia a dia ali de chegar, sair correndo, dar aula, volta, vai embora. Eu sabia que ali a escola tinha uma história muito bonita, mas eu não tinha o dispensário de puericultura, eu mal conhecia, assim, né? Não sabia direito dessa história. Aí, quando eu comecei eu também, em paralelo, eu sempre estava interessada ali de repente, fazer um mestrado, né? Então, eu estava ali fazendo uma outra aula na USP, ali como aluna especial, ali na História da Arquitetura, que ficava na época ali, acho que ainda está na graduação ali em Higienópolis, né? É, então, fazia algumas aulas de história da arquitetura ali, e estava sempre ali tentando ver se eu conseguia fazer o mestrado ali, né, na área. Tentei algumas vezes, e aí pelo que eu me lembro, assim, um dia, uma conversa com o Newton, assim, ele me contou, ele sabia que o Newton lá do Carlos de Campos, né, meu colega, foi meu colega tal, ele me contou um pouco da história. Você sabia que é uma escola feminina e tudo mais? Eu falei, nossa, e ele gosta, né? Ele é apaixonado pela história da escola, e eu comecei a perguntar nessa conversa informal ali com ele, ele me contou, me mostrou o centro de memória ali, eu falei, nossa, que incrível, né? Fiquei apaixonado. Nesse inteirinho, assim, tinha mudado de emprego, eu fui trabalhar na Método Engenharia, aí eu fazia Bradesco, né? Agências do Bradesco pela Método. Estava muito engajada ali também em projetos rápidos, né? Esse setor. E, assim, toda a minha trajetória sempre trabalhando, dando aula, trabalhando durante o dia, dando aula à noite. Nessa época que eu estava na Método, era super complexo para mim, porque eu estava lá na Berrine e tinha que me deslocar para o Carlos de Campos. Então, eu sou daquela professora que chegava suando na aula, assim, né? Correndo, os alunos sempre foram muito compreensivos ali, e acho que eles até, né, tinham esse negócio da conexão, então foi legal. E aí a história, justamente isso, né? Eu querendo ali também, além de tudo, fazer o mestrado, eu num dos temas que eu quis entrar lá, eu falei, eu acho que eu vou estudar um pouco mais sobre a Carlos de Campos, né? Que tem muita coisa sendo contada dela, até entra em contato com o seu material, Maria Lúcia, nesse momento. Estava pensando em dar entrada num projeto de pesquisa na USP e na Unicamp, né? E aí tomei contato com o seu material, com o catálogo, com tudo que já tinha de história da escola. Eu falei, eu acho que eu conseguiria contribuir alguma coisa aqui com a arquitetura da escola. E eu estando aqui dentro, né? Tem o centro de memórias que o Newton tinha me mostrado, da ETEC, aquela arquitetura monumental, né, da escola que me chamava atenção, me intrigava também, por que que tem o prédio antigo e o prédio novo? Isso uma pergunta que você põe o pé na escola, não sei, pelo menos para mim sempre foi como pode essa transição ser tão rígida, né, entre o velho e o novo ali na arquitetura da escola? O que será que aconteceu aqui? Então, já me surgiram um monte de dúvidas ali da escola, por que não tem uma transição? Por que esse prédio foi parado no meio ali, não continuou para a ala oeste, né? Que é totalmente moderna ali, e tem a fachada e a ala leste da escola ali, que ela é antiga, linda, pé direito duplo e uma parte moderna. Então, isso me instigava muito, sempre me instigou como professora, e eu entrei com o mestrado meio que para tentar, se não desvendar o porquê, mas pelo menos trazer um pouco da história da arquitetura da escola, reunir plantas e trazer um pouco, me aproximar um pouco mais do que foi a motivação desse prédio ter sido construído. E aí eu, com todo esse material que eu tive contato, da senhora também, né, do dispensário de puericultura, fui adentrando um pouco mais na história das mulheres também, né, de como as coisas foram acontecendo para essas operárias, né, para essas alunas, que estudaram na escola, e aí eu tive um orgulho muito grande. Eu nunca deixei a Carlos de Campos, na verdade, nunca tive. Tem o lado de eu trabalhar durante o dia, então
para mim ali, por mais que fosse longe, fora do eixo ali de metrôs e tudo, eu sempre gostei muito da Carlos de Campos ali, justamente pelo ambiente que ela representa de história, eu estava sempre muito ligada à história também, então eu nunca quis sair da escola ali, né, na verdade. Então, foi essa a minha aproximação. Aí eu dei entrada com esse projeto de pesquisa na Unicamp, na USP, né? Acabei conseguindo na Unicamp, com a professora Ana Maria, a orientação dela, e desenvolvi o mestrado em cima da história da escola, da história mais voltada para a arquitetura mesmo. Reuni as plantas e tentei desvendar esse mistério ali do porquê, né? Que tinha essa ruptura de arquitetura dentro da própria escola ali, e como ainda assim ela encantava tanto os alunos, e essa arquitetura ela proporciona até hoje uma magia, aparece entre os alunos, entre os professores, né? Isso tudo é muito encantador mesmo, né? A arquitetura da fachada. E como foi essa transferência que você saiu da Carlos de Campos, porque acabou o curso, e foi para o Mandaki? Ai, foi uma transferência difícil. Eu moro na. Difícil assim, justamente pelo carinho que eu tenho pela Carlos de Campos, né? Muito grande. O curso de edificações, o curso de design de interiores da Carlos de Campos, ela tem professoras que têm já muitos anos de casa, né? Então elas têm umas pontuações muito elevadas. E na edificações, que é onde eu sempre dei aula, assim, o curso começou a perder um pouco de aluno, um pouco não, né? Totalmente, começou a perder muitos alunos, né? Na pandemia aqui teve aqueles desafios, né, da gente dar aula durante a pandemia, de como mostrar as coisas, deixar um pouco mais prática a aula, né? Mas justamente com essa perda de alunos, o curso acabou já se inclinando para começar a fechar turmas, né? Começar a arrumar ali para fechar as portas até, né, no noturno, né? E como eu não tinha disponibilidade, não tenho até hoje a disponibilidade durante o dia, eu acabei tendo que buscar alguma outra escola mesmo, porque apesar de tudo, apesar de eu gostar da Carlos de Campos, o dar aula para mim, eu acho que é uma ação muito nobre, eu acho que dar aula para mim é incrível, porque eu também gosto muito de ver essa evolução do aluno que entra sabendo nada ali e evolui para um técnico, assim, então me dá uma satisfação assim muito grande. Eu gosto do aluno do perfil do ensino técnico mesmo. Não me vejo tanto agora, nesse momento, dando aula para ensino de graduação, né? Porque eu gosto justamente daquele aluno que tem toda essa dificuldade que eu tive também, sabe? E pelo interesse desses alunos em se desenvolver, em se profissionalizar. Muitos dos meus alunos são pedreiros, eletricistas, encanadores. Então, justamente essa esperança que eu gosto de dar para eles, né? De que eles, estudando, eles podem ir evoluindo e fazer da profissão ali algo que vai te dar todos os frutos que você pode colher na sua vida, né? Enfim, comprar sua casinha, viver, né, Olha, eu, com eu gosto conforto. de ouvir o que você está colocando, porque eu trabalhei na indústria. Ah, Bom, primeiro eu queria fazer curso técnico. Eu sei. adoraria ter estudado na Federal, só que eu queria fazer química. Química só tinha em Santo André, lá na Júlio de Mesquita. Eu tinha Tá. que trabalhar. Então, fiz colegial, né? Daí eu fui para Sim. a indústria, né? Fiz química na USP, e tal, fui trabalhar na indústria. E tive assim, a grata satisfação de trabalhar com técnicos, inclusive da Júlio de Mesquita, porque eu trabalhava no polo Olha. petroquímico, né? Então, Sim. quando eu me aposentei, eu falei, eu quero trabalhar com ensino técnico. E até hoje eu tenho essa paixão. Assim, eu trabalho com professores, né, há muitos anos, mas eu sempre tento envolver aluno, trazer para os nossos eventos. E tenho uma admiração também enorme pelo ensino técnico. E quando eu fazia química na USP, eu me apropriava muito dos conhecimentos das minhas colegas nos laboratórios, que elas Aham. sabiam química de prática, né, de laboratório, que eu não Sim. tinha, né? Então, quando eu ouvi você falar, eu fiquei lembrando disso. Você vê como assim, Sim. nós temos uma diferença enorme de idade, mas Imagina. a mesma sensação de valorização do ensino técnico. Sim.
o quanto que esse ensino ele é importante, né, para a sociedade mesmo, e para pegar essas pessoas mesmo, né, que estão ali, às vezes, numa linha de pobreza, o ensino técnico é uma oportunidade para a gente Sim. tentar colocar para cima essas pessoas e motivá-las a continuar os estudos, a ver que, assim, o ensino que a gente aprende no dia a dia ali, né, passando do pedreiro para o encarregado, esse ensino, né, o quanto que ele pode ser especializado e se mesclar mesmo com uma graduação ou com algo que é o que o técnico traz, né? Ele tenta conectar a graduação com esse ensino mais do dia a dia ali, né? Mais não tão formal, né? Então é isso que eu acho que é apaixonante mesmo do técnico, né? Então, É muito legal. esse ano agora de 26, eu sei que você já me disse que por causa do doutorado, né, que eu sei que é pesado, ainda mais Sim, trabalhando, né, eu fiz isso sim, trabalhando também, então sei exatamente como é. Então eu entendo a sua ausência no grupo esse ano, né, sim. mas eu acho o seguinte, a Ana Cristina, da nutrição, ela está Uhum. trabalhando bastante e ela está com um projeto de criar um centro de memória no Mandaki esse ano. Ah, legal. Joia, Isso. ótimo. Sim. E, e ela até vai fazer um álbum de fotografias da construção lá do prédio. Então, Ah, que isso legal. depois vai te ajudar para o seu projeto, porque o Vai. foco dela é nutrição, né? Sim. Mas como ela teve contato com o diretor, ela vai entrevistar diretores e tudo, Uhum. e ela recebeu esse material, eu fiquei pensando em você. Eu falei, depois isso vai ser útil para a Kellen, né? Com certeza. Ah, eu Porque eu retornando à espero que você ativa, volte. Vou estar contando volto. com você, né? Volto. Não, volto sim. Eu gostei muito, né, de participar. Realmente, o doutorado, depois de partir para o doutorado, tá puxado, assim, né, porque, enfim, a gente tem que se aprofundar bem mais em alguns temas aqui. E realmente, quando eu apresentei a qualificação ali, me pediram bastante coisas, assim, para reestruturar, né? Eu estou aqui meio que no último ano, mas eu tenho muito trabalho pela frente, então, mas eu tenho toda a vontade de voltar aí para o Clube de Memórias, né, para o GPMAP e poder contribuir até com a Amanda aqui, que é a escola que agora me acolheu, né, como Então, professora esse ano ali, enfim. mudou, viu como mudou, houve uma mudança de estrutura na Paula Souza, né? Uhum. Nós agora começamos com um clube de docente pesquisador. Vai ser o primeiro agora em abril, Ah, né? que Eu vou até legal. comentar um pouco sobre a metodologia da história oral e a diferença entre investigação e pesquisação, né? Porque nós da Ah, nutrição trabalhamos muito com do meio ambiente, com pesquisação, né? Mas sim, como historiador, não. Normalmente você tem uma distância, né, para fazer a sua investigação. é Então, verdade. vou discutir isso na oficina. E também, em vez de encontro, nós vamos ter simpósio, que vai ter o Uhum. primeiro simpósio. Até se daí, quando ele for acontecer, eu te aviso, de repente você pode Sim. até apresentar um trabalho lá. Ah, Né? legal, É, fico à disposição, claro, mas sim, a assim, gente, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista claro, por causa do período que eu estabeleço para ficar uma média entre os pesquisadores, né? tá bom. Mas assim, mas foi gratificante te ouvir. Você Ah, tem que uma bom. trajetória muito bonita. Eu já achava que tinha mesmo, né, pelo seu jeito de ser, mas agora Aham. confirmei, né? E eu acho importante ter essas entrevistas e esse teu depoimento, né, que vai ficar esse documento, porque é um estímulo para os alunos, né? Sim, Então, com certeza. isso fica público, né? Então, eu vou te mandar os termos de autorização, Tá inclusive bom. o termo de livre consentimento, o termo de consentimento e livre esclarecimento, né? Porque é um Uhum. projeto de pesquisa, além dos termos da Paula Souza, né? De cessão de autoria e imagem. Tá, É assim que eu transcrever, mando para você conferir tudo, tá antes da joia. gente colocar no site, e vai ficar daí nesse volume aí do projeto que é História Oral.
História Oral na Educação, docentes em centros de memória, porque nós estamos contando com você. Eu tenho o maior prazer de poder participar, ainda mais como entrevistada, eu fico muito feliz mesmo e estou à disposição, tá, Maria Lúcia? Alguma coisa mais pontual, esse ano realmente está um É, pouquinho mais complicado por causa do doutorado, mas eu espero em sim. breve poder voltar e continuar meu trabalho como pesquisadora aí do Centro Paula Souza, né? E qualquer coisa que você precisar da gente, é só procurar. Tá, eu também Tá fico à bom? disposição, Tá, muito tá obrigada, bom? hein, Kelly? Boa Obrigada a noite. você, Maria Lúcia, obrigada a você. Obrigada. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.